Flamengo 1-0. Inauguração da... Não existe esse negócio de terceira idade. O que existe são duas situações, vida ou morte, já dizia Jô Soares. Mas vou acrescentar a terceira, existe aquela pessoa que vive como zumbi, ou seja, morto-vivo. Tudo depende da maneira que quer viver e tudo depende da sua idade. Não, eu acho que não. Se ele pode ser um novo, um jovem adulto, né? Um jovem mais, e já não ter esse entusiasmo pela vida. E aqui eu tenho na minha frente a Renata da Silva Santiago. Essa tem muita força, muita gana para viver e tem uma história de vida bem interessante. É um esporte que eu confesso que eu conhecia muito pouco e passei a admirar sem ter assistido um jogo, tá, Renata? E muito prazer tê-la aqui, é muito importante. E queria assim usar os canais, usar o Sai Jogando com Gotardo, que seja uma ótima ferramenta para divulgar o seu trabalho dentro da quadra de areia, seu trabalho como personal trainer e também modelando, né? Tem beleza para estar modelando aí. Não sei se já mostrou? Já mostrou? Não ainda? Pô, tá tímido, hein, Lucas? Prazer, Renato. Obrigado por ter aceito o meu convite e vamos estar gastando esse assunto que é bem interessante. Eu não falei a modalidade ainda não, quero que você fale. É segredo. Tem uma dicasinha aqui já, quem conhece, que Bom. Não são muitas pessoas. Mas primeiro eu queria te agradecer, Gotardo, pelo convite, pelo Legal. Espaço, para estar falando um pouquinho da minha modalidade. Muito obrigada. Sou grato. Eu conheci a Renata lá no condomínio, ela é personal trainer, formada em educação física e tem lá vários alunos, né? Eu não tenho personal, eu sou metido a querer fazer o meu, tanto é que eu estou com 4 lesões já, meu Deus. A idade já está me cobrando algumas coisas, né, que eu fiz no passado. E você uma vez me abordou na academia, né, muito gentilmente, ofereceu ajuda, que isso é raro acontecer, tá? Você você trabalha numa companhia grande, né, na área de educação física, de academia. Eu me lembro bem, muito simpática, veio, que ajuda com uma coisa assim. Eu falei, não, tá tudo bem, então eu já tenho umas lembranças assim, tenho um histórico de atleta, né? E então eu consigo me virar aqui, até porque não é muita coisa que eu tenho que fazer, né? Basiquinho, eu tenho que ganhar massa magra e tentar queimar um pouquinho e fazer bastante mobilidade, que está me dando uma sobrevida ainda para praticar umas peladas, né? E a sua mesmo que você mais gosta hoje e você tem vivido no meio desse esporte que é o beach handball, né? Você está há quanto tempo nessa modalidade? E o que mais te trouxe, assim, quem que te convidou, como você conseguiu conhecer esse esporte que tanto me agrada, né? Pelo que eu vi aí, o desempenho, pouco que eu vi na verdade. Sim. Então, eu tô no beach handball, vão fazer mais 20 anos, né? Porque assim, eu conheci o beach, quer dizer, vão fazer 20 anos, porque eu tive o primeiro contato com o beach handball em 2006, né? Eu era atleta de handball de quadra, foi onde eu iniciei, desde bem novinha, e tive um contato com a areia, no primeiro momento lá em 2006, pelo clube que eu jogava. Eles resolveram levar a equipe de quadra para jogar na areia, no Espírito Santo, uma competição que acontecia no Espírito Santo todos os anos, sempre em janeiro. Né? Quem teve essa... Bom, acho que a origem foi na Itália, se eu não me engano. Isso, foi na Itália. Itália. E é um esporte novo, né? Década de 90 para cá, é um esporte novo ainda. Esse ano, se eu não me engano, estão fazendo 32 anos, se eu não me engano muito. É novo. Vamos considerar, comparando com os outros ainda, um pré-adolescente, vamos dizer assim, né? Isso aí, tá engatinhando. Da quadra, você sai de um piso duro, né? Um piso que imprime uma certa velocidade. Eu não sei, a dinâmica é duvidosa comparando da quadra para a areia. Mas o cara deu uma sacada muito boa, fez isso daí, né? Muito. E desde então se apaixonou por isso? Muito, muito. E engraçado que, num primeiro momento, eu fiquei resistente à modalidade. Porque assim, a dinâmica do handball de quadra para o de areia é muito diferente. Assim. O handball de quadra, ele permite o contato, né, que era a parte que eu gostava do esporte. E o handball de areia não, o contato ele é totalmente restrito, é o mínimo do mínimo mesmo.
E aí eu falei, não quero jogar isso não posso encostar, não posso tocar, não tem aquela pegada. Aquele toque de referência. Aí eu falei, não quero não gostei. Fiquei uns 2 anos bem resistente e o meu clube tentando montar uma equipe. Sim. E eu resisti, não, eu não vou não, leva quem quiser ir pra areia, mas eu não quero não. Só que meio que tinha uma determinação de que essa competição de verão no Espírito Santo iria toda a equipe, então eu sempre acabava indo. Até que foi montada uma outra equipe do meu atual técnico, que é meu técnico até hoje, que era uma pessoa que estudava comigo na faculdade. Ele estava tentando montar uma equipe feminina. E aí, vamos tentar, só mais um pouquinho e tal. Aí reuniu umas amigas e eu estava ali pela resenha, pelas amigas, por estar com a galera. Ambiente. Exatamente, pelo ambiente. E aí fui gostando, fui me destacando, e isso também foi um fator que me motivou, né? Quando eu fui me destacando mais, eu me interessei mais. Falei, não, agora eu quero fazer isso sério. Vou parar de brincar e agora eu quero fazer isso sério. Até que eu tive a minha primeira convocação em 2009 e a partir dali eu resolvi que aquilo ali eu iria fazer... Em 2010, desculpa. E a partir dali, daquela convocação, de ter vivido aquele ambiente mais sério da modalidade, mais profissional, digamos assim, eu... falei, não, agora eu vou me dedicar a isso, agora é isso que eu quero fazer. Ainda conciliei com a quadra um tempo, mas em um determinado momento eu precisei fazer uma escolha e optei pela handball de areia. Interessante, você falou assim, uma paixão, né, um segundo amor, pode dizer assim. Você tem qual a sua altura? 1,80 m. 1,80 m, né? Depois vocês vão acompanhar, entre na rede social da Renata, lá tem muitas informações interessantes. Além de personal, ela também está fazendo um trabalho, gente, bom para vocês que querem fazer uma propaganda de um produto aí, a estampa é boa, né? Não é, Lucas? Né? Nunca veio aqui embaixo, né? Hoje, por que você veio aqui, hein, Lucas? Safado, hein? Você está no Clube Rio Hand Beach. Hand Beach. Você tem contrato? Não. Você tem remuneração? Não. Não tem remuneração. Mas eu não sei por que, quando você me fala assim, eu ainda vejo profissionalismo nos seus olhos, porque você se dedica tanto quanto qualquer atleta que tem contrato, que tem sua remuneração, tem seus vencimentos, tem tudo. Então fica difícil dizer assim, esse é um esporte amador. Não é amador, porque a sua dedicação é tanta, né, que eu vi alguns lances, que é um esporte profissional e que futuramente será um esporte olímpico. Né? Tem grande chance, se Deus quiser. Porque é bem dinâmico, é bem interessante, né? Nós vamos falar um pouquinho das regrinhas também, pessoal. Então já entra aqui, curta aqui essa nossa conversa e preste bem atenção, que de repente pode ser um esporte que você vai seguir, o seu filho, sua filha, né? Porque nós falamos muito sobre atividade física aqui, a importância, sabe, Renata? Da infância até a terceira idade, mas pro Jô Soares não tem terceira idade, né? O Jô falou que você tá vivo, tá morto, né? Mas aí você fica com algumas dorzinhas lá depois de 60 anos, né? Eu tô com 60, né? E aí você tem que estar tratando mais e tentando entender o seu corpo para que ele possa estar respondendo dentro daquilo que você quer que ele responda, né? Ou seja, trabalhar de acordo. Aí a situação de você estar se empenhando bastante nisso tudo, a gente tem que falar sobre o profissionalismo que você a formas que você treina, aonde você treina. Eu quero que você fale um pouquinho do seu clube também. Vamos falar das competições, a próxima competição que você tem aqui. Vamos falar das regras, né? Eu só estou dando uma geral. Sim. Não quero te deixar no sufoco para responder tudo, não. Porque eu sei que a sua cabeça fica rodando aí, vai acelerando das dimensões do campo, né? Da quadra de areia. Tudo isso é importante, porque eu não sabia de nada disso e fiquei bem interessado em conhecer. De repente pode ter alguém ali que possa até levar para a sua cidade, sugerir ao seu prefeito, ao secretário de esporte da sua cidade, essa modalidade, né? Atinge todo mundo, de criança até a terceira idade. Isso é de acordo com dentro do seu ritmo, né? Sem sofrimento, por favor, tá? Renata, então falando assim, do clube você tem os seus dias de treinamento por semana, e você treina quantas vezes por semana? Na rotina normal do clube, uma vez na semana, porque como a maioria não, todas as pessoas que integram a equipe, e não só a minha equipe, todas as equipes, têm uma profissão, todo mundo trabalha, porque realmente não é um esporte, ainda não se profissionalizou, então as pessoas precisam, inclusive, até para pagar
as inscrições de competição, isso tudo com a gente. Para estar, tudo é com... Não tem um patrocínio, nada assim, raramente, nada. Então, assim, a gente precisa trabalhar. Então, a gente só consegue se reunir uma vez no final de semana. Agora que a gente está muito perto de uma competição que é muito importante, aí a gente está conseguindo se reunir 2 vezes na semana. Essa semana até vão ser 3, né? Mas, porque está muito perto, foram 3, né? Porque está muito perto da competição. Mas, infelizmente, a gente só consegue se reunir uma vez por semana. Existem alguns outros clubes que, até pela, vamos dizer assim, por ser composto por meninas mais jovens, pessoas mais com um pouco mais de tempo, conseguem treinar mais. Ou um patrocínio. Ou um patrocínio ajuda bastante. Muito. Eu costumo dizer assim, quando o atleta está transferindo de um clube para o outro, ele tem que pagar seus boletos, né? Então, às vezes a pessoa, mas está indo para o clube por causa de dinheiro. Pô, mas alguém trabalha para não receber nada? Né? Por acaso, um dia você analisou aí uns tenistas, né, o Guga, o surfista, o Medina, estou citando esses aí, posso citar outros nomes também, né? Eles também receberam bastante também. O Guga, pelo menos que não jogava, né? Um piloto de F1, ou acha que ele pilotava de graça, trabalhador como qualquer outro, né? Só depende do entusiasmo dos patrocinadores, né? E tem que pagar os boletos, tem que vestir, tem que ter roupa, tem que se alimentar. Sim. As viagens... Você falou, será que ninguém trabalha sem receber nada? Nós trabalhamos bastante sem receber nada. Porque é um desgaste, né? E além de não receber nada, a gente ainda investe, a gente ainda gasta, né? Então, nós trabalhamos sem receber nada. Eu acredito sim, mas vocês estão abrindo o mercado para outras. Eu acredito que isso aí, né, rompendo barreiras, rompendo preconceitos. Caiu a bola aqui, depois a gente vai mostrar como é que funciona essa bola borrachada. É o preço que se paga. É o preço que se paga, né? Eu lembro bem do voleibol, do basquete, mais o vôlei também. Se fala, esporte amador. Isso falava há 30, 40 anos atrás, esporte amador. E era muito mais organizado que o futebol, né? Depois que passou a entender que realmente tem que ser dessa forma. Aí os patrocinadores investiram bastante e está aí o voleibol sendo, eu acho que o segundo esporte mais praticado no Brasil, depois do futebol, acho que é o vôlei, né? Ou pelo menos por mais tempo. Sim. Né? Sendo que pode ser ciclo, né? Entra o basquete ou entra o tênis, né? Aí o pessoal se entusiasma e começa a praticar tal modalidade, né? E vamos falar um pouquinho da regrinha, como funciona, para o nosso telespectador entender as dimensões, né, das pontuações, porque não é por gol, não, gente, é por pontos, mas que cada gol dentro da sua qualidade, pô, eu falo demais, né? Cada gol dentro da sua qualidade vai pontuar mais de um ponto, né? Ou seja, de acordo com a beleza, com a plástica do gol, tem mais pontos ali no placar. Fique à vontade. Isso. Então, vamos falar sobre as dimensões da quadra primeiro, né? A quadra de areia, porque toda vez que eu falo que eu jogo handebol de areia, todo mundo fica assim, nossa, mas deve ser muito cansativo, porque as pessoas têm a visão, é muito cansativo sim, mas tem aquela visão daquela quadra 40 por 20, que é a quadra oficial de handebol, né? Do piso duro. Do piso duro. E no handebol de areia, a quadra ela mede 17 por 12 e as áreas elas têm 6 metros, não 7 como é na quadra. Então a área de jogo é menor, né? A gente tem um desgaste, porque o piso já colabora, mas também a gente não corre 40 por 20, não, gente. Também não é bem assim. E a dinâmica do jogo é uma equipe, uma formação de equipe atacando, e aí quando acaba aquele ataque, é uma outra formação de equipe defendendo. Então, assim, um exemplo, a gente foi lá, fez um ataque, essa equipe que atacou vai sair praticamente inteira da quadra e vai entrar uma nova equipe para defender. Vai entrar um goleiro, vai entrar outras 3 pessoas para estarem defendendo ali na linha. Porque são só 4 jogadores em quadra por equipe. Então, 4 jogadores, 3 na linha e o goleiro. Sabe que o goleiro não pode defender com as pernas. Pode? Pode. Eu li alguma coisa com a ponta dos pés. O goleiro pode defender com tudo. O goleiro pode defender com tudo. Bom, tem que mudar nesse site aí que eu li esse negócio, tá? Pode sim, o goleiro pode. É porque são 10 jogadores por equipe. Sei. Só que tem uma equipe para atacar e uma equipe para defender. Não quer dizer que um jogador de ataque não possa fazer a defesa. Não ninguém é absoluto em posição nenhuma. Você pode fazer tudo,
tá? Exceto o goleiro, que é uma posição muito específica, dificilmente você vai ver um goleiro, mas nós já tivemos uma goleira que batia shootout em um determinado tempo da nossa... Tantos esses anos que Rio Hand Beach tem. O shootout é uma penalidade, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho Vai sobre falar isso. também. Então é mais ou menos essa dinâmica. Uma equipe atacando, essa equipe acabou o ataque, sai da quadra para outra equipe entrar para defender. Só podem ter 4 jogadores por equipe dentro de quadra. Então só podem entrar esses 4 jogadores à medida que vão saindo os outros jogadores. Sim. Então sai um, entra outro. Sai sempre. O jogo não para. Não para. Você tem que ser dinâmico. Tem esse negócio de ficar esperando. Peraí, vai entrar alguém aí. Não. Bola tem, rolando. Não tem, bola rolando. Tanto que tem muito lançamento, né, de goleiro para o gol. Porque se o goleiro de defesa demorar para entrar, o goleiro da outra equipe ele pode lançar direto. E o gol dele vale 2. Vale 2 pontos, o gol de goleiro. Isso. E aí tem os gols de 2, que é esse gol de goleiro. Tem um jogador específico que a gente chama de especialista, que é uma pessoa que o gol dele, independente da plasticidade, vale 2. Arremessou a bola no gol, foi gol, o gol dele vale 2. Ele joga com uma camisa diferente dos demais jogadores em quadra. É como se ele fosse goleiro de ataque. A camisa dele é igual a do goleiro de defesa. Só que ele é especialista em fazer gol. E quem define isso aí? É o treinador? É o treinador. Depende do momento do jogo. Não tem sorteio, nada? Nada. Todo mundo entra com 2 camisas. A pessoa tá com uma camisa ali, eu posso estar jogando muito bem como uma jogadora comum em quadra, como em um momento do jogo ele pode decidir que ele precisa de uma pessoa para um arremesso de fora, melhor. Aí ele troca a camisa. Agora eu preciso de uma jogadora que seja mais fintadora nesse momento do jogo. Aí ele vai trocar a especialista. É de acordo com o que o jogo vai pedindo, né? Aí ele vai mudando a dinâmica. Você pode até surpreender o adversário na troca desse, vamos dizer, esse líbero. Isso. Que é no caso do voleibol de quadra, né? Um líbero. Sim. Surpreende, de repente está esperando algo mais rápido e vê alguém de fora com um arremesso... Exatamente. Tipo um tanque, né? Um míssil. E aí vale 2 também. E aí o goleiro de gol que lança a bola direto vale 2, o goleiro especialista independente do que faça vale 2. E os demais jogadores, os meros mortais em quadra, precisam fazer jogadas mais plásticas para que valha 2, que a gente chama de giro, que é um giro de 360 no ar, e aí você arremessa a bola antes de cair no chão, entrou no gol, 2 pontos. É o gol de aérea, que é muito parecido com a aérea do basquete. Bola no ar, você pega, arremessa antes de tocar o solo, 2 pontos. E o gol de costas, que é mais difícil da gente ver, mas também vale 2 pontos. Quando ela diz assim, antes de tocar o chão, assim, ter contato com os 2 pés. Com os 2 pés. Qualquer parte do corpo. Não pode ter nenhum contato no chão. O gol tem que... Aí para ter 2 pontos, né? Isso. Ou seja, aí a plástica do movimento, a técnica. Você precisa de técnica, né? Habilidade. Precisa de ter condição física, né? Muita força. Gente, essa região pélvica aqui, né? Para você trabalhar, girar. Eu fico impressionado mesmo, né? E a areia, ela acaba sugando essa energia, né? Eu joguei um pouquinho... esse ano de beach soccer e, nossa, sofri demais. Meu Deus, como era difícil. No final já no 4º, 5º jogo eu já estava melhor, né? Me adaptei à areia um pouco, porque é totalmente diferente, né? A bola, quando ela vinha quicando assim, ela vai morrer, daqui a pouco ela batia e ia embora. No seu caso, não, né? Era mais um controle na mão. Mas sofri demais. E mesmo tendo condições de entender ali o movimento das pernas, né? Mas é muito difícil. Eu imagino o quanto é também. Existe muita jogada ensaiada ou não? Tem. A gente às vezes monta alguma coisa para um determinado momento do jogo, mas é mais difícil de se ver hoje. Já tiveram há muito tempo. Quando eu comecei a jogar, a maioria das equipes tinham jogadas específicas, né? Chamavam por nome, sinais. Mas agora, como todo esporte vai evoluindo muito, a gente precisa... Não dá para combinar muita coisa antes do jogo, não. A gente consegue estudar adversário, pensar no que fazer. Sim. Mas jogada ensaiada é difícil, mais difícil. Mas tem. Eu vejo assim, pelo tempo de jogo que tem, né? Você falou que são 2 tempos de 10 minutos. Tem um intervalo de... 5 minutos entre 5 minutos. E terminou empatado, você tem o desempate, que é através do... Shootout. Isso é um esporte bem interessante para a TV, sabe? Pela velocidade que dá, né, dos patrocinadores, a dinâmica do jogo. Acho que é uma grade que se encaixa bem na grade das TVs que falam muito do esporte, né? Estão se falando bastante agora do futebol feminino, coisa que isso não acontecia há uns anos atrás.
Eu acho que também a oportunidade está se falando também do handball. Tem o masculino e tem o feminino, óbvio, né? Mas bem interessante. E no shootout, você dá uma luz aí pra gente, você explicou aqui, eu achei bem interessante. Faz uma tabela antes da penalidade, tá? Resumindo aqui, a grosso modo, tem uma tabelinha da jogadora com a goleira, para depois ter a finalização. Assim, a gente sempre acaba falando que é como se fosse para uma batida de pênalti, mas não tem nada a ver com a batida de pênalti, na verdade, né? É uma coisa muito mais dinâmica. Sim. Parece muito mais com um contra-ataque do que com o pênalti em si. São 5 batidas para cada equipe, tá? Se os sets terminarem empatados, né? Uma equipe ganhou um set, outra equipe ganhou o segundo set. Aí a gente vai para o shootout, que são 5 batidas para cada equipe iniciais. Cada ganhou um set. Não importa o número de pontos. Não importa. Isso não tem. Não importa o número de pontos. E aí não tem vai para essas vantagem, batidas. Não tem. Tá, se certo. ganhou um set, perdeu o outro, vai pro shootout. Aí vai. Eu pensei assim que pudesse ter uma vantagem no desempate ali. Não, porque o outro set começa zerado. Da penalidade, né? Não. Pois se todo mundo realizar, concluir a sua cobrança com sucesso, como é que é feito? São 5, você falou, né? 5 batidas, né? E aí, se as duas equipes fizerem as 5 batidas ou as duas errarem números iguais, vai terminar o shootout empatado. E aí não dá para ter um empate num set de desempate. Aí vai para as batidas alternadas. Sim. Por um. Isso. A primeira equipe que entrar em desvantagem perde o shootout. Que é assim, eu fui bater, fiz meu gol. Aí a outra equipe veio bater, minha goleira defendeu, ganhamos o shootout. Encerrou. Ou eu fui bater, perdi meu gol. A outra equipe veio bater, fez o gol, entraram em vantagem, perdemos o shootout. Entendi. Resumidamente isso. Então, você falou da tabelinha que tem, sim, que eu então, interrompi. A batida em si, ela acontece da seguinte maneira. Uma jogadora de linha, ou jogador, né, vai se posicionar na inserção da lateral com a sua área de jogo, a área de defesa, e a goleira do seu time, que defende seu time, vai estar dentro do gol. Então a gente passa a bola para a goleira e se desloca em direção ao gol adversário. E lá tem a goleira do outro time para defender o gol delas, né? A gente recebe essa bola nesse trajeto, atravessando a quadra, e aí depende do que vai acontecer. Porque se a goleira é uma goleira de saída, que é uma coisa que eu também faço, em alguns momentos eu também sou goleira, que é uma goleira que você pode sair da área, depois do apito do árbitro você pode sair da área e vir em direção ao jogador que vai bater, para diminuir o espaço, para atrapalhar a visão. Pode sair da área, Pode sair da área. Eu só não posso ter contato físico nenhum com essa jogadora. Nesse momento é nenhum mesmo. Tocou, vai para batida de 6 metros, que aí sim é como se fosse um pênalti, é igual 7 metros de quadra. Então, se essa goleira vai sair, a gente recebe a bola um pouco mais no meio da quadra, para não ir muito próximo dela, para fazer esse arremesso. O ideal é que esse arremesso seja um arremesso de giro ou de aérea para fazer 2 pontos. Porque se eu fizer um ponto só, a outra equipe vem e faz 2, fica na minha frente, né? Com vantagem. Ok, se a goleira ela enviou uma mensagem para você que ela vai sair. Aí você falou, já que ela vai sair, eu vou ficar um pouco atrás, faço um gol por cobertura, um giro, ok. Sim. Mas ela criou uma finta, ou seja, mas ela não saiu. Você com a bola na mão, você pode dar quantos passos para finalizar? 3 passos. 3 passos. Algumas regras são muito semelhantes às regras de quadra, né? Só que a dinâmica do jogo é totalmente diferente. Os 3 passos, o driblar só uma vez, né? Porque na handball de quadra você pode quicar a bola e segurar só uma vez. Sim. No handball de areia a gente pode até tentar quicar a bola, mas ela normalmente vai tomar uma direção diferente. Então a gente tem essa vantagem que no handball de quadra a gente não pode soltar a bola e ficar pegando, né? Lá no handball de areia a gente pode soltar a bola e segurar. Ou ir rolando, né? Que na verdade no handball de quadra é que a gente não pode sair rolando a bola assim. Aí você pode sair quicando. Como a gente não tem um piso que possa sair driblando a bola, a gente pode sair rolando. Se eu quiser me deslocar com a bola, mais que 3 passos, eu posso ir batendo, dando tapinhas nela e rolando até o meu destino. A partir do momento que subiu, mais 3 passos pode. Subiu mais 3 passos e acabou. O passo finaliza. Isso. Né? E os 3 segundos com a bola na mão também é uma outra regra que é muito semelhante ao handball de quadra. Que você só pode ficar 3 segundos de posse da bola. Depois você tem que passar, ou colocar no chão, ou finalizar, enfim. Pô, bem interessante mesmo. Quer dizer, então, eu acho que, apesar de tantas regras, né, não tira a beleza, a dinâmica do jogo. Né, porque não tem muito sem fator surpresa. Além da qualidade individual, né, você falou,
consegue driblar na areia, né? Você tem 3 segundos de posse de bola e pode dar um drible, quer dizer, eu acredito que tem assim, uma plástica muito bacana mesmo, né? E qual a próxima competição que tem importante agora? Então, nós estamos indo agora esse final de semana, né? Do dia 27 ao dia 30 de março, agora vai acontecer as finais do Campeonato Brasileiro, né? É uma competição que ela iniciou no ano passado, é um circuito, então tiveram várias etapas e agora a gente vai para a etapa final. As equipes que se classificaram vão para a etapa final dessa competição. É a competição mais forte que a gente tem, né, a nível nacional. E é uma competição assim muito nivelada mesmo. As equipes que se classificam com muito mérito mesmo. Você tem os nomes das equipes, dos estados? Eu não vou Difícil, conseguir lembrar de todas agora, não. Assim, a rivalidade que existe, que você com tal clube, o tal estado. Vamos falar também da competição sul-americana, né? Que de repente também tem alguma rivalidade. Então, a gente não existe muito, porque o handbeat, ele preza muito pelo fair play, né? Por isso esse não contato, né? A gente chama de uma grande festa mesmo. A gente está ali em quadra, mas assim, você vai ver uma bola parada e 2 amigas de equipe adversária batendo um papo, porque a bola tá ali parada e falando, sabe, de coisas do jogo, ou de coisas aleatórias, porque realmente é um ambiente muito saudável nesse sentido. Tem um juiz ou mais? 2? 2. 2 árbitros. Em quadra, 2 árbitros, mais os mesários. Ok. E se acontecer uma falta, mesmo que, né, normalmente tem a falta tática e tem a falta sem querer, né? E essa falta pode ser assim, algum dano para o atleta. E como é que é feito, então? Aí esse fair play vai para onde? Não, então, acontece tanto sem querer como às vezes fair play, mas nem todo atleta é tão fair play assim. Pode acontecer e a gente tem uma punição que a gente chama de out, né? A gente chama de out. Você fica um ataque ou uma defesa, você fica um momento fora da quadra. Então, se você estiver defendendo e fizer essa falta, você vai ficar com menos um ainda na defesa. Você fica fora daquele lance da quadra. Dá para explorar bem. 2 outs, você toma um vermelho. Se você tiver que ficar fora da quadra 2 vezes, por causa de falta, você toma vermelho e fica fora daquela partida. Fica fora da partida e não tem substituto mesmo? Não. Você vai sair da quadra, não pode nem ficar ali. Você tem que sair. Aí continua. Expulsão mesmo. Tá. Ninguém entra para montar o time. Não, vai entrar. Se você outro, que não volta mais. Mas ele naquela partida ele tá banido mesmo. Tá banido, né? daquela partida. E o vermelho direto você fica banido daquela partida e da próxima partida. Da próxima também. Hoje dá prejuízo pro treinador 2 vezes. Pra equipe, né? Pra equipe, não. É que o treinador... Alguém vai trabalhar dobrado ali na sua casa. Prejudica no momento e no jogo seguinte. Mas se for um jogador que tem muitas qualidades, né? Que às vezes pode ter um destempero e acontecer esse descontrole também, né? E competição internacional, assim, vocês jogaram contra argentinos, chilenos, uruguaias? Sim, jogamos sim. E como é que é o desempenho, como é que é a relação com os hermanos, principalmente os argentinos, né? É o que a gente mais gosta. Brasil e Argentina é sempre Brasil e Argentina, né? Acho que não importa a modalidade. Verdade. Mas, assim, é aquela coisa dentro da quadra mesmo. O jogo é sempre muito mais pegado porque ninguém quer perder, né? A gente não quer perder para elas não querem perder pra gente. E já aconteceu das 2 coisas acontecerem. Então, é aquilo, é Brasil e Argentina, dentro da quadra. Depois fica tudo bem também, a gente... tem relação legal fora de quadra, sabe? A gente teve até uma ocasião em 2018, se eu não me engano, que nós montamos uma equipe composta por brasileiras e argentinas para jogar uma competição na China. E foi um convite delas, que partiu das argentinas, se eu não me engano, foram elas que nos convidaram e selecionaram algumas pessoas que elas achavam que era interessante. E fomos 4 argentinas e 4 brasileiras e o técnico brasileiro para participar dessa competição na China. Foi muito bacana, foi muito legal e tudo acabou o jogo, acabou tudo. Pô, mas é interessante, né? Criou-se uma harmonia, então, de você fazer um time de 2 bandeiras, na verdade, né? Uma seleção de 2 bandeiras. Muito bom, né? E como é que esse esporte entrou na sua vida? Você é formado em Educação Física há quanto tempo? Sou formada em Educação Física desde 2008. Poxa, né? Ela tem 38. Eu não tenho problema de perguntar a idade pra mulher. Os caras falam que é deselegante. Eu não tenho problema de dizer a idade também, não. Não, você tá super bem, né? Não tá aí, Lucas? Sim. Tá, né? Tá, tira o olho, cara. Não sei se você
namora, noiva, casada, eu não sei. Não sou. Não, tá ok. E você, na condição que você encontra, né, você trabalhando já há muito tempo na área física, para a mulher, você acha que tem mais dificuldade de estar conduzindo a sua vida pessoal, sendo que é profissional do beach handball e também profissional na área de preparação física, que a gente fala muito de preparação física aqui, né, para todas as idades. Como é que é o seu dia a dia? O que você abre mão? Você tem muita dificuldade de repente, estar se preparando para algum objetivo? Porque a vida não para, né? Não. Entendeu? Você tem pouca estrutura, a confederação fica lá em Aracaju, que eu também não sabia, e além de não haver investimento, né? E quais são assim, pontos altos e os pontos baixos, vamos dizer assim, o intermediário, que eu acho que ruim não tem nada, né? Não. Porque se fosse tão ruim assim, você não teria prazer, Já entusiasmo tinha de parado, fazer, né? Teria parado, né? Na sua vida pessoal com a sua vida na prática do esporte. Sim, sendo mulher é muito complicado, né? Assim, para mim nem tanto porque eu não tenho filhos e tudo mais, mas eu tenho amigas que precisam deixar os filhos durante 20 dias, o tempo fácil. que precisa, com a mãe ou com a sogra ou com, enfim, com o pai, né? Porque a gente precisa se dedicar como qualquer outra pessoa. A gente precisa estar ali presente 100% e dedicada como qualquer outra pessoa mesmo. Então, tem isso, tem o fato de fazer escolhas, né? Escolher constituir família ou continuar sendo atleta. Porque tem isso. Eu, por exemplo, na idade que eu tô, se eu decido ser mãe agora, é sinônimo de parar. Sinônimo de parar de jogar. Porque eu, com 38 anos, engravidar, ter o bebê e tudo mais, e voltar na condição física que eu tenho hoje é impossível, né? Não dá mais. Enquanto eu tenho amigas que tiveram bebês Mais novas. e voltaram e jogam super, sabe, rendimento, assim. Só que nesse momento da minha vida, por exemplo, é uma escolha. Ou é mãe ou continua sendo atleta, né? A nível de seleção. Mas você está pensando... Eu vi que você é a favor da maternidade. Você está pensando... Só a favor, mais ou menos. Mas você está pensando... Esse é um ciclo da sua vida, né? Sim. Você vai trocando, fazendo suas transições todas. Mas sofre algum tipo de preconceito, né? Pela fatoridade. Porque uma jogadora de 16, 18, 20 anos, ela pode ter uma juventude e não ter, de repente, uma formação física tão boa como se espera pela juventude, né? Mas a larga experiência que você tem, o seu conhecimento tudo de jogo tático, técnico, né, a sensibilidade, o feeling que você tem, isso é uma arma poderosíssima contra uma jovem atleta. Sim. Né? Mas você está pensando em já fazer uma transição? Você está muito bem, né? Eu nunca te vi jogar, mas está muito bem. Dá para ainda, tem muita lenha para queimar. Então, essa comparação, né, da atleta mais experiente com a atleta menos experiente, eu acho que uma complementa a outra, sabe? Eu acho que, assim, toda equipe precisa, sim, daquela atleta com mais experiência para ser um pouco não só da cabeça do time, porque eu me preparo igual a menina de 16 a de 18. Igual, eu tenho a mesma condição física, senão não estaria ali de igual com ela. Eu sei que para mim é um pouco mais sacrificante, porque as dores vêm, eu canso. Eu sei, eu passei por isso também. Mas na minha cabeça, e também isso é um ponto que me motiva. Porque o tempo todo que eu tô ali treinando, me preparando, eu fico assim, você não quer disputar vaga com a menina de 20 anos? Então vai lá, então tem que se preparar um pouco mais. Para mim é muito motivante nesse sentido. Mas eu também sou a favor de que toda equipe tem que ter um sangue novo. Toda equipe tem que ter alguém que... Estrategicamente. Exatamente, porque assim, eu já, graças a Deus, eu sou privilegiada de ter tido muitos títulos com a seleção, sabe? Meu clube já me deu muita alegria também. Sim. Eu já vivi muita coisa, mas isso não diminui a minha vontade de querer mais. Só que a menina que ainda não viveu nada disso, eu acho que ela vem com uma vontade que me leva junto com ela. Toda vez que eu vejo assim aquela menina de 20 anos, que nunca foi campeã brasileira, nunca ganhou um mundial, querendo muito, me dá tanta vontade quanto. Mas, claro que eu quero sempre ganhar um título.
Título nunca é demais. Não importa qual. Não importa qual. Não. Porém, quando você vê, porque é um olhar diferente, é um olhar pidão, sabe? Eu quero muito isso, eu não tenho isso. Boa. É muito diferente. Então, eu acho que eu tenho a minha colaboração com as atletas mais novas, com a minha experiência, e elas colaboram muito com a minha vontade mesmo, me motivando a até me preparar, a essa vontade, esse sangue nos olhos que a gente fala, né? Sim. De querer mais e mais. Então, pega a bola, fala um pouquinho dela. Eu tô vendo que ela tem dois lados, de dentro e de fora. Que o pessoal fala, tem orelha na bola? Não tem orelha não, gente, mas ela é fala um pouquinho dela. Ela é mais levinha, de borracha, né? Bem diferente da bola de handebol de quadra. A bola de handebol de quadra ela é bem mais pesada que essa daqui. Essa bola é bem levinha, bem molinha. E ela, assim, essa é a calibragem dela? Não, ela tá meio entendi. vazinha. Ela é um pouquinho mais cheinha que isso aí. Entendi. É que essa daí é que fica no carro, né? Pra treinar. Não, aí eu esqueço de encher. Muito interessante, hein? Dá uma aderência boa também. Ela tem esse gripezinho, cortes, né? E pega bem. Ela não é lisinha, na verdade. Não. É muito legal. Não, porque a gente joga na chuva, né? Também tem segurar, essa, né? Isso também tem as mãos joga grandes. suado, passa a mão no suor e bota na bola. Tem que conseguir segurar, não tem jeito. E se alguém estiver usando, de repente, um filtro solar, também pode ser também, que outra coisa que atrapalha bastante. E na quadra você tem o benefício da cola, né? Na quadra tem cola. Você passa cola na mão para ter aderência na bola. Legal. Na areia, como é que passa cola? Com areia, com suor, não dá. Olha aí o truquezinho da quadra. Na quadra tem. E fale um pouco dos seus títulos também, e do coletivo, e títulos de conquistas individuais também, que você já foi muito bem aí, reconhecida pelo seu esforço. Fale um pouquinho. Sim. Então, eu já ganhei um Mundial de Não fique tímida não, sabe por quê? Você tem que falar tudo aquilo que você já ralou demais e conquistou. Porque só você sabe o preço que você pagou para chegar até aí. E não foi fácil. Né? Noite sem dormir, aquele momento que você está no quarto assim sozinha pensando e até chorando também, né? Porque aquela dor que você sente de coisas que você tem que superar, né? Fica à vontade. Eu fui meu primeiro título com a seleção, vamos falar primeiro da seleção, foi em 2013, que foi minha primeira competição também, que eu fui para a seleção. Fui cortada 4 vezes antes de conseguir ir para minha primeira competição. Quem foi de desgramado que fez isso com você, pô? Que isso, treinador? Foram vários fatores, assim, não é culpa do treinador. Não. Eu acho que eu realmente, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu realmente acho que não estava preparada 100% para aquilo, mas eu também entendo que foi para entrar e tá aqui até hoje, né? Sim, tem isso. Sim. Então, acho que se eu não tivesse sido tão cortada, eu não estaria 14 anos integrando o grupo da seleção. Então, talvez eu teria só aquela oportunidade e não voltaria mais. Tem esse faz lado. sentido, porque o tanto de reconhecimento de medalhas, e você foi eleita melhor do mundo. Sim, né? na posição. Quantas vezes? 3. 3 vezes. Foi sorte. 3 vezes é sorte. Quero ver na 4ª vez, 5ª vez, né? Aí sim é mérito, né? Bom, diga pra gente como é que foi isso. Então, e aí em 2013 eu fui pra minha primeira competição, que foi o World Games, né? Que é uma competição que é como se fosse as Olimpíadas dos esportes não olímpicos. Então, a gente ganhou essa competição, foi na Colômbia, 2013, meu primeiro World Games, primeiro título, primeira viagem, primeiro tudo, foi incrível. E aí em 2014 eu fui campeã mundial aqui no Brasil, em Recife, que foi um título que para mim foi um dos mais marcantes, porque como foi no Brasil eu tinha o aconchego de casa, né? Amigos lá torcendo, família, tudo mais. Estava sendo transmitido também, essa competição foi transmitida. E foi na praia, na mesma orla ou foi numa arena? Na orla. Na orla foi na mesmo, orla. que show. E ali, além de ter sido campeã mundial, eu recebi meu primeiro título individual, que foi de melhor pivô da competição. E aí eu fiquei muito surpresa, né, porque... Mas você foi bem mesmo. Fui bem mesmo, porque foi a primeira competição que eu consegui ser efetiva, porque... O que acontece? Eu fui no World Games, fui campeã, mas eu joguei pouco, porque ainda era um momento em que tinha uma dinâmica de que iam 10 atletas, só que ficavam 2 de fora,
no World Games nem foram 10, foram 9. E ficava sempre uma jogadora de fora, porque só tinham 8 jogando. E aí você podia ficar intercalando por jogos. Então eu ficava mais de fora do que de dentro pela inexperiência, né? Eu tava ainda chegando, conquistando meu espaço, então eu fiquei muito de fora nessa competição. E aí em 2014, por um fator externo, né? Uma das nossas amigas de equipe acabou tendo um problema, né? Se eu não me engano foi no dente, alguma coisa assim, e ela precisou ficar fora, acho que 2 dias da competição, então teve que rolar uma troca de posição, que era a menina que era a pivô. Naquele momento, a pivô, não existe titular e reserva, mas era a pivô de fato. Isso que você falou é interessante, né? Não, o atleta entender que o comportamento dele, os treinamentos, as atitudes todas, vai dizer se ele é titular ou se ele é reserva. Você está dizendo que não existe, mas se ele treinar como reserva, se alimentar como reserva, ele sempre será um reserva. Se você colocar na cabeça que é reserva, você é reserva. Já perdeu pelo menos 30% Com certeza. Da condição de lutar pela vaga. Isso aí. Muito bom. E aí foi isso que aconteceu. E acabou que eu tive que jogar muito mais do que eu acho que até que era esperado. E até eu mesma me surpreendi com o meu desempenho, porque eu fui muito bem. E aí acabei no final levando esse título aí de melhor pivô. E foi uma surpresa maravilhosa. Foi a primeira vez, né? A primeira vez. Foi incrível. E aí a segunda foi aonde? No Mundial, aí a gente ganhou esse Mundial de 2013, que era o World Games, ganhamos o Mundial de 2014 e depois a gente ficou só no quase. A gente perdeu o Mundial de 2016, que a gente estava com uma equipe que a gente perdeu um jogo que foi fatal, que foi o jogo da semifinal. Já entrou como favorita na competição. A gente estava muito bem. Estava muito bem. Lembra a Copa de 2006 de futebol brasileiro. A gente perdeu um jogo só. Foi só um jogo que foi o jogo que tirou a gente da final e ficamos... Jogo decisivo. Quer dizer, não, a gente perdeu a final. A gente ficou em segundo lugar. Pra quem? Espanha. Sério? Perdemos pra Espanha. A Espanha entrou como zebra ou não? Não era zebra, já era uma equipe que dava trabalho. Consolidada. Mas assim, a gente estava muito confiante naquela competição, muito bem preparadas. Mas assim, alguma coisa aconteceu, tiveram muitos fatores também. A gente foi em Budapeste essa competição e estava muito frio, piso muito duro, muito diferente de tudo que a gente tinha enfrentado aqui. Então a gente sentiu bastante. A gente teve muito problema aqui com contato, que a gente não está acostumado a jogar com tanto contato. E a coisa foi ficando meio frouxa durante a competição. Então a gente estranhou muita coisa. Mas, no final de tudo, não foi culpa de ninguém, né? A gente perdeu e quando tudo você bem. joga no frio, você tem até um tipo de uniforme, né? Apropriado pro inverno, pro frio, né? Sim. Você perde muito calor. E também, às vezes, não está preparado. Já passei por isso. O pé congelava, Nossa. né? Terrível, né? Mas quando você fala em maturidade, né? Que de repente te faltou, a maturidade é você entender e saber que em algum momento você vai passar por momentos de dificuldade, né? Ou seja, uma onda no mar, ela é maior do que você poderá estar superando. Sim. Mas que você pode recomeçar, que foi o seu caso. Você foi cortada, veio uma onda, você tomou um caldo. Claro, não, tomou 4 caldos. 4 saiu, caldos. respirou, coordenou os movimentos. Sim. e voltou firme para a competição. Isso é maturidade. Sim. É você superar esse momento, assim, sabe? Ninguém... É aquela história, né? Assim, o velho, ele acredita em tudo, né? A meia-idade, ele duvida de tudo. O jovem não, sabe tudo. O jovem sabe tudo. Esquece, você não vai ganhar uma discussão com o jovem, ele sabe tudo, entendeu? E você entendeu isso bem cedo, né? Que tinha que superar essa adversidade. Pô, parabéns, legal mesmo, né? E você acha que, também nessa função que você está trabalhando, assim, que além do personal também faz um trabalho de modelo, de fotos e tal, né? Eu sou meio curioso, assim, como é que é isso aí? Você como atleta, como professora, uma pergunta assim, pessoal, você normalmente é assediada, assim, ou seja, a pessoa fica, não, e aí? Né? Como é que você encara esse contato, né, com, não vou falar em sexo oposto, porque hoje em dia você tem, né, situações de todos os lados, né? Assédio, chaveco, cantada, como é que você lida com isso? Depende de como venha, né? Depende, às vezes um elogio é só um elogio, às vezes um elogio não é nada, às vezes um elogio é só porque realmente você achou aquilo, tá bonita e ok. Aí depende do comportamento
da outra pessoa, né? Depende de Sim. como isso vem, de que maneira você fala, de que maneira a pessoa age. E aí, eu não tenho muito problema com isso, porque... Já fez algum BO? Não, Nunca precisei, não graças precisou fazer. a Deus. Que bom, né? Nunca precisei, nunca passei por nenhuma situação... Quer dizer, na verdade, eu passei por uma situação muito chata É qual? em Cali, nessa minha primeira competição, Ah. 2013. A gente foi fazer uma sessão de fotos, escolheram um atleta do naipe feminino, né, e uma do masculino, de cada delegação para ir fazer umas fotos. E aí nós fomos fazer, eu e um rapaz lá da seleção masculina, fomos fazer essas fotos, e aí tinham outras pessoas de outras delegações. E aí fizemos as fotos, correu tudo bem. Quando eu voltei pro hotel, na verdade no dia seguinte, fui tomar café, porque acabou muito tarde, a gente chegou no hotel, foi descansar, porque já tinha competição no dia seguinte. E aí acordei, fui tomar café, e aí tava um clima meio esquisito, assim, né, da galera do Brasil. Aí o nosso coordenador da seleção falou que precisava falar comigo depois e me chamou. Eu fui falar com ele, ele falou que... Me mostrou uma foto que tinha saído no Facebook na época da federação. Não lembro se era da federação, não tenho certeza, mas acredito que não tenha sido. Algum Facebook que estava cobrindo o evento. E tinha uma foto minha em pé, e na época a gente jogava de suquine e top, né? Não era short, hoje em dia é short, era suquine. E É que as meninas do vôlei usam, não é? Vôlei de isso, praia, era desse suquinho. com aquela roupinha que a gente jogava. E na foto que tiraram, e que não era uma foto oficial, não era uma foto que eu tava posando pra foto, era uma foto de alguém que tirou essa foto. Não, traiçoeira. Tinha um atleta da Rússia, eu em pé, e ele, como se, pelo ângulo da foto, parecia que ele tava tocando... Tocando você. Tocando o meu glúteo, assim, com a mão... Na foto ele tava com a mão. Só que eu falei, não sei o que é isso, porque ele não me encostou, não sei de onde saiu isso, ele não me tocou. Isso eu tenho certeza. E aí isso virou um probleminha, né? Bom, enfim, recorreram foi feito as autoridades ali no momento. Acho que, se eu não me engano, ele foi punido, o atleta. E, enfim, isso virou meio que um problema, porque os rapazes, né, da nossa seleção masculina ficaram bem chateados. E aí, jogo contra, e já sai daquele lance um pouco do fair play, porque a gente vira mesmo uma grande família, todo mundo é muito amigo, então é uma coisa que afetou todo mundo. Ele foi muito infeliz, um ato impensável. Foi a coisa mais grave que eu sofri dentro do esporte em relação a assédio, foi isso, assim, nunca, que eu saiba, que eu tenha visto, tenha presenciado, nunca passei por nada hoje muito em dia, grave, porque graças a Deus. Diferente, né? Existe uma cobrança, às vezes eu vejo nessas redes sociais, assim, os homens hoje estão muito retraídos, eles não esboçam, eles não tentam alguma coisa, né, não vêm conversar, tal, está partindo mais da mulher. Quando alguém aparece um sujeito um pouco mais atirado, ele é taxado como, né, não é nem galanteador, não, é taxado como um tarado, né, tá assediando, tá passando dos limites, né. Tem que ter um termômetro para tudo, né, você tem que ver até onde dá para ir, porque eu acho que é como se fosse mesmo, a pessoa vai afrouxando, você vai indo até onde a pessoa permita que você vá. Tanto o homem quanto a mulher. Não vou dizer que só o homem, mas assim, é porque normalmente parte mais do homem, né? Não tem um homem que está sofrendo só o fato de olhar, cruzar os olhares, ele está olhando, está admirando. Sim. Vamos lá, uma modelo, né? Uma jogadora. A mulher, você está me olhando o quê? O que você está me olhando? Eu estou olhando, você é um atleta de destaque, né? Sim. Então, não pode nem olhar mais, então o cara fica retraído mesmo. Daqui a pouco sai algemado aí, pô. Até acho que é mais uma questão de comportamento mesmo, assim, de ambos os lados, assim, tudo... Você tem que perceber se a pessoa está curtindo aquilo ali ou não, porque às vezes a maneira que a pessoa está olhando também não é muito agradável, assim, não, né? É um pouco invasiva. Né? Tem que ter um cuidado com isso, porque realmente... Eu quis tocar nesse assunto porque é importante também, né, no meio do esporte, né? Não estamos falando de atos de racismo, essas coisas não, também que existe. Normalmente, no meio do esporte que eu trabalhei, que eu trabalho, nunca vi, né? Não sei se na área que você atua tem também, né? Mas é bom a gente estar falando sobre esse assunto, porque às vezes tem alguns tabus, né? Tem alguma resistência que não faz sentido, né? E as pessoas ficam retraídas com medo de ser penalizadas, né? Enfim, às vezes não tem nada a ver. É uma coisa bem ingênua, apenas é uma admiração, e, enfim,
pela plástica, pelo conteúdo todo de trabalho, né? E você costuma viajar ao Brasil para fazer algumas clínicas, fazer alguns eventos? Tem esse tipo de contratação por parte de prefeituras e, né, secretarias dessas cidades ou do estado? Tem essa possibilidade? Sim, normalmente, esse ano acabou que eu nem participei, mas normalmente eu participo de um projeto chamado Sesc Verão. Ótimo, o Sesc contribui com bastante. Clínicas, com clínicas de handbeat. Já tem muitos anos que eu participo, levando mesmo um pouquinho da modalidade para algumas cidades, às vezes até aqui no Rio mesmo, com apresentações, né, com a equipe, às vezes só ensinando mesmo como é que funciona, falando um pouco sobre como funciona o handbeat, tudo mais. Então, assim, é o que eu mais faço, né? Mas, assim, a gente participa muito porque a gente está com um trabalho muito legal em Maricá. Maricá está com um trabalho muito legal voltado para o handbeat. Inclusive, agora está com 5 polos da modalidade só lá em Maricá. E está tendo uma adesão muito grande. E quando a gente está com a seleção que ultimamente tem treinado lá, né, que está sendo montado um CT para o handball de areia em Maricá. Parabéns, Maricá. Parabéns, prefeitura. Isso é importante. O esporte na vida da população, do povo. Sim. Né, se cria inclusão, se cria outras situações bem interessantes. Sim, é um trabalho da Codemar com a Secretaria de Esporte de Maricá. Parabéns. E está sendo muito divulgado o handbeat lá, virou a capital internacional do handball de areia. Puxa. E está sendo montado um CT que é para o handball de areia. E a gente também, quando está lá em fase de treinamento, que tem sido lá e agora vai ser oficialmente sempre lá, a gente vai nas escolas levar um pouquinho da modalidade, falar um pouquinho da nossa história. E esse trabalho já tem sido feito há muito tempo. E agora estão sendo feitas as escolinhas. Inclusive, Maricá está montando uma equipe, né, uma equipe de handball de areia, de Maricá. Tanto feminina quanto masculina. Então já vai ter representação de Maricá, mais uma equipe. A gente sempre gosta quando vem mais uma equipe, porque é mais uma equipe competitiva, mais divulgação mesmo da modalidade. Então, em Maricá também tem esse trabalho de... A partir de que idade a criança pode iniciar o processo como atleta de handbeat? Atleta mesmo, a gente tem o infantil, né? A idade exatamente agora... É bem uma forma, né, empírica, né? Isso, bem isso aí vem trabalhando, infantil, cadete, é isso. Mas assim, a garotada tá vindo também já bem esperta. Forte, né? Bem esperta. Isso aí, você não sabe a importância que é se tirar um garoto do momento ocioso. Nós estamos com 36% dos nossos jovens adultos, né, o jovem mais, dos 18 aos 24, 25 anos, que não estudam e não trabalham. Esse é o Brasil. 35% a 36%. Parece pouco, hein? Mas não. Mas também são eleitores, né? Entendeu? Olha o nível que a gente está. Quer dizer, se tem a inclusão através do esporte, uma ferramenta que gera disciplina, comprometimento, respeito à família, aos pais, respeito aos monitores, aos professores. Melhora muito um cidadão, né? O esporte. Perfeitamente. Melhora muito. Ainda, além de tirar, de repente, né? Tirar de certos vícios, né? Traz saúde. Né? Eu sou suspeita para falar sobre isso porque eu sou o fruto do esporte, né? A Renata hoje, o que a Renata é, tudo graças ao handball, desde sempre. Eu conheci o handball com 11 anos de idade e desde então tudo que eu conquistei foi o handball que me deu. Tudo. A pessoa que eu sou em todos os sentidos, até os valores mesmo. Acredito. É claro que eu tenho uma família que é maravilhosa, eu tenho uma criação muito boa, mas muito dos meus valores eu aprendi no esporte. Então, eu posso falar com propriedade que o esporte é a solução para um monte de problema. Quem te levou? Então... Foi um projeto da cidade, do bairro, da vila? Eu não tinha muito interesse por nenhuma atividade física, né? Com 11 anos de idade, eu queria fazer nada. Aquela aluna de educação física que queria, professor, posso fazer relatório hoje? Pega o código aí, pai. Pega o código aí que ela vai falar aí para você fazer com seus filhos. Diz aí, Renata. Não queria, não gostava mesmo. Só que todo mundo que me olhava, eu sempre fui muito alta. Falava, gente, essa menina é um desperdício. Muito, muito alta, atlética, né? Essas pernas compridas, esses braços, tem que fazer alguma coisa. E aí, nada me interessava. Até que um belo dia, eu fui ter aula de handball na educação física da escola. E aí eu olhei aquilo ali e falei, essa aula eu vou fazer. Isso aí me interessou.
Foi amor à primeira vista. Eu olhei aquilo, falei, fui fazer. E toda vez que a aula era handball, eu fazia aula. Quando não era, eu não queria fazer. Ficava enrolando, aquelas coisas de aluna de educação física. Acontece hoje também, né? Só naquela época. Com certeza. Eu sou professora também de escola, sei como é que é. E aí eu gostei muito e falei pra minha mãe, olha, eu quero fazer handball. Missão fácil, né, que eu dei pra ela. Fazer handball? Onde é que acha uma escolinha de handball? Ela falou, que é isso? Handball? Mas ela foi lá, ela achou uma escolinha de handball num projeto social, porque ainda tinha isso, ela não podia pagar para fazer handball, não tinha como ela pagar. Ela conseguiu achar um projeto social no Maracanã, aconteceu no Maracanãzinho, eu não sei se ainda existe, mas foi um projeto assim que eu fiquei muitos anos nele, chamado PID, que era um projeto de iniciação desportiva. E lá eu ia 2 vezes por semana fazer meu handball e tal, e aí o professor da época, né, que era o Luiz Felipe Caldas, que é um paizão pra mim, assim, ele olhou assim e falou, cara... Perfil bom, hein? Isso aí não posso desperdiçar isso não. Certo. E aí botou embaixo da asa, assim, começou a andar comigo, e aí, tem uma menina aqui com 12 anos que é assim, essa... Aí com isso ele conseguiu bolsas de estudos para mim, né? Me apresentou para um outro professor também que foi muito divisor de águas na minha vida, que foi o Silvio Lagos, que conseguiu uma bolsa de estudos para mim num colégio particular, porque até então eu estudava em colégio público. E aí, a partir daí, tudo que eu fui conquistando foi através do handball. Eu consegui essa bolsa no colégio, depois bolsa na faculdade, e assim eu fui, com o handball. Renata, essa é a dica que você daria para uma criança, né, para quem quer iniciar esse esporte. Você já falou, né, como começou, um amor à primeira vista, praticando no colégio, que às vezes a criança, ela não quer, ela pede liberação da atividade física no colégio, sabe? Isso é uma ferramenta fantástica para construir caráter, construir dignidade da criança, do jovem, né? Mas às vezes os pais permitem isso, infelizmente. Meu filho não quer fazer, não vou obrigá-lo a fazer. Poxa vida. Uma banda não pode tocar dessa forma, né? A geração de hoje, na minha época eu não tinha muita opção. A minha também não, mas o que eu mais queria, eu praticava tudo que tinha. Era vôlei, futebol, futsal, atletismo, salto em distância, salto em altura, tinha tudo isso aí pra gente na época, à disposição. Sim, e você fazia todas as aulas, né? Não tinha nada disso aí, né? De falar, hoje eu não vou fazer porque eu não jogo vôlei. Pô, tem que ter um pouquinho, para não socializar. Você vai brincar hoje aí com os adultos, sabe jogar você, pô, um pouquinho aqui. Faz 90, a assim. Bate no queixo, né? Mas tá tentando, né? Sim. Um dia eu joguei um pouquinho. Basquetebol eu joguei bastante também, né? Foi o que mais pratiquei depois do futebol. E como é que vai ser agora, assim? Quais são os seus planos nos próximos 5, 6 anos, 10 anos dentro do esporte? Sabe por quê eu digo isso? Porque a minha mãe nos deixou, né? Tem 2 anos. Aí eu falar, pô, mãe, fiz 40 anos, 42 anos. Ela falava assim pra mim, você é um menino. Eu vou falar o que minha mãe falava, você é uma menina, pô. Eu me sinto uma menina também. Não, a idade, ela está... Tudo bem, se você não soubesse a sua idade que você tem, qual a idade que você teria hoje? 20. Tá vendo? Gostaria então, de ter. Não, gostaria não. Você chegou... Se eu não soubesse a minha idade, eu diria que eu tenho 35. Sabe? Eu diria que tenho 35, mas eu sei a idade que eu tenho. Mas se você parar para pensar, a sua mente, o seu cérebro, que é onde você trava as suas batalhas, te dá a ideia que você... Te vende a ideia que você tem 20. Então você tem muita coisa pela frente ainda, né? E os planos agora? Quer mais um título mundial? Quero um título mundial. Inclusive tem mundial esse ano, agora em junho, então tem que trabalhar muito primeiro para conseguir estar entre as 10 atletas que vão. Certo. Então o trabalho vem muito antes de estar lá. Conseguir chegar lá, estar lá e conseguir o título, porque esse eu quero muito, muito mesmo. Primeiro, eu quero o título brasileiro, né? Que é agora nesse final de semana. Então eu espero voltar muito feliz. Ótimo. Com a minha medalha. Torcendo. Se tudo der certo, vai dar. E como é que a gente tem a oportunidade? Como é que a gente pode acompanhar? Em quais canais? Então, agora a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro, né? Que é a competição mais forte que a gente tem a nível nacional. Em final de março, e aí acabando o Campeonato Brasileiro, começa a fase de treinamento para o Sul Centro, que é uma competição classificatória para o Mundial,
que é onde eu quero muito estar, né? Infelizmente, para essa fase de treinamento eu não vou estar do Sul Centro, mas eu tenho certeza que quem estiver lá vai representar muito bem e vai trazer essa vaga pra gente, para estar competindo Você não em vai junho. por quê? Fica à vontade a de responder, seleção- né? Fica à vontade. Não, a seleção ela é muito ampla, não se resume às 10 atletas que vão Sim, para a competição. sim, sim. A gente tem um grupo muito grande de atletas que estão prontos para representar o nosso país. Então, assim, para dar uma mesclada também, para dar uma rodagem, né? Eu tô fora dessa, mas se tudo der certo, tô na fase de treinamento para o Global Tour também, que acontece em Maricá, em maio, que vai ser muito legal, quem puder acompanhar. O Global Tour, a fase de treinamento vai ser lá e a competição também. Então vai ser muito legal ter a oportunidade de ver uma competição a nível internacional. Né? Tudo pelo YouTube ou a TV? Pelo YouTube ou pessoalmente. Ou Quem quiser ir lá em Maricá, seja bem-vindo. Do TVCBHB. Ótimo, isso é ótimo mesmo. Mas o pessoal fora do Rio, né, uma competição internacional, você vai pelo YouTube ou por uma TV através da confederação? A confederação tem a TVCBHB, que é no YouTube, e lá tem a transmissão de todos os jogos, tanto esse campeonato brasileiro, quanto o Global Tour, quanto o Sul Centro, enfim, tem uma cobertura boa, né? Tem um Mundial em junho, que eu também quero muito ir, e tem uma expectativa muito grande, porque o handbeat esse ano ele vai como esporte de apresentação nas Olimpíadas de Paris. E aí tem uma expectativa muito grande dessa convocação para estar lá, né? Seria um sonho sendo realizado. Comitê Olímpico. Cruzar o dedinho para estar lá. Eu acredito que tem espaço sim, né? Existem outras modalidades que entraram recentemente. O handbeat com certeza vai. A gente está na expectativa porque... Pode ser efetivado. Exatamente. Estamos... E os seus canais de comunicação, quem quiser entrar em contato com você, de repente contratar, te fazer um patrocínio, vou investir em você, gostei, você é um atleta com o perfil que eu quero, você pode ser útil para fazer uma propaganda para mim. Fale de todos os canais disponíveis que você tem para quem sabe estar... Sim, o mais fácil, né, ultimamente é o Instagram mesmo. O Instagram é @ResSantiago. Por que Santiago? Por que Santiago? Eu ia falar isso Santiago. Lá no início. Caiu na hora certa aqui. É uma coincidência. Tá bom. Santiago pontos, né? Pontos, muitos pontos, né? Pontos. Isso é legal. Muito bom. Aí entra ali, mensagem. Isso, manda um direct. Direct. Ok, pessoal, a oportunidade, hein, de alavancar seus negócios, investir numa grande atleta, né, curtir o conteúdo dela também, curtir o nosso conteúdo aqui, que tem uma mensagem bem interessante, momento de superação, que alavancou a carreira dela, também que levou ela para a área do esporte, formou essa educação física e hoje está dando aí a sua contribuição para a sociedade de uma forma fantástica, né? Alguma dica, mais alguma coisa para quem está iniciando, para algum pai que de repente precisa acordar, virar a chave? Fica à vontade. Você estava comentando sobre os pais assinam uma autorização para o filho não fazer. Ninguém assina autorização para o filho não fazer aula de matemática, por exemplo. Também o filho às vezes não gosta. Então, eu acho que a educação física é uma matéria, como todas as outras, e tão importante quanto. Então, eu acho que as crianças elas precisam experimentar alguma coisa, ela vai se identificar com alguma modalidade, sabe? Que seja dança, que seja qualquer modalidade. Não que dança seja uma modalidade menor que qualquer outra, mas assim, eu estou dando um exemplo. Qualquer modalidade. Verdade. E aí, acho que a criança precisa experimentar. Eu, na minha época, mesmo não gostando, tive que experimentar tudo. E me identifiquei com o handball, que era uma coisa que era imprevisível, assim, tipo um esporte com tanto... A pessoa que não gostava de jogar vôlei, mas um esporte com tanto contato, mas foi o que me identifiquei. Às vezes você não sabe do que seu filho gosta, às vezes nem ele sabe ainda, como eu não sabia. Então, precisa de um empurrãozinho, né? Um chute no traseiro te empurra para frente. Com certeza. Então, pai, dá um chute no traseiro do seu filho, sua filha, empurra para frente, vai ajudar um pouquinho, né? A despertar para a vida um pouco e parar com algumas coisas que não vão levar a nada. Obrigado, Renata, muito legal. Pessoal, curta aqui essa mensagem, envie a sua mensagem também para a Renata, faça algumas perguntas, alguns questionamentos também. Ela tem um conteúdo bacana para passar para vocês. Eu acho que a gente tem condições de divulgar, explorar bastante essa modalidade do beach handball. E também uma lição de vida, muito interessante, Renata. Obrigado.
E deixa o seu like também aqui, comente, né, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, seus amigos. Leve também para o secretário de esporte da sua cidade. Indique lá para o estado, que eu acho que isso vai com certeza trazer grandes benefícios para a população. Forte abraço a todos. Flamengo 1 a 0. Inauguração.